Vamos abrir, meus queridos, a palavra de Deus em João, Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 8, e leremos apenas o versículo 12. Estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando atentamente. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Vamos ler todos juntos, mais uma vez? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, louvado e bendito para sempre seja o nome do Senhor. Queremos, Pai, te louvar, nós queremos, ó Deus, te adorar nesta noite. E agora, Pai, quando lemos este versículo da Tua Palavra, quando o próprio Senhor Jesus, o Teu Filho, Ele diz ser a luz do mundo, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa trazer luz ao nosso coração, luz ao nosso entendimento, para que possamos entender perfeitamente aquilo que o Senhor deseja nos falar a partir desse versículo. Que o nome do Senhor seja glorificado, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, nesse texto Jesus, ele continua se identificando como o eu sou. Nesse texto, o Senhor Jesus, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Esse eu sou nos remete ao livro do Êxodo, no capítulo 3 e verso 14, quando o Senhor chamou Moisés para que fosse até o Egito para libertar o seu povo da escravidão. E Moisés então pergunta ao Senhor: quando eu chegar lá e me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu digo? E o Senhor falou com Moisés: Eu sou, te enviou a voz. É isso que você vai dizer. Quem te enviou foi o eu sou. E sempre que nós encontramos, amados irmãos, esse eu sou na Bíblia, no Novo Testamento, esse eu com letra maiúscula, esse eu está fazendo referência exatamente a quem é Deus. Jesus aqui, ele está se identificando, ele está fazendo uma declaração divina, dizendo que ele é a luz do mundo nesse texto. A luz do mundo, nós entendemos que é a fonte de toda claridade, a fonte de toda iluminação, a fonte de todo brilho. Quando nós lemos Gênesis, e nós já citamos aqui esse texto, Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, nós encontramos ali o Senhor criando os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e havia trevas. A primeira coisa que o Senhor faz após criar os céus e a terra é ver que aquelas trevas precisavam ser modificadas, e o Senhor diz assim: haja luz, e houve luz. Então a gente pode identificar que foi a primeira criação que Deus fez após ter criado os céus e a terra, que estava sem forma e vazia. Deus deu uma ordem com a sua própria boca para que houvesse luz. E aqui, passado o tempo, Jesus está falando: eu sou a luz do mundo. É muito interessante, amados irmãos, que desde nós, quando chegamos ao mundo, é muito comum quando uma mulher está para dar à luz, assim que a gente fala, o bebezinho está sendo gerado no seu ventre, e daqui a pouco a gente fala: está próximo dela dar à luz. E quando a mãe tem o filho, a gente fala: olha, ela deu à luz a um filho. Então a gente começa a perceber
que a luz está relacionada a tudo na nossa vida. E o Senhor Jesus, Ele vai deixar isso muito claro. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui Jesus coloca uma condição para que o ser humano não ande em trevas. Jesus coloca uma condição. Então Jesus está falando, eu sou a luz do mundo, mas não obstante eu ser a luz do mundo, existem também as trevas. Existem as trevas no mundo, mas ele diz, olha, aquele que me segue, aquele que anda após mim. Hoje pela manhã, na nossa devocional, nós lemos o texto de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 23, onde o Senhor Jesus falou assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Então Jesus está falando, olha, você precisa me seguir, você precisa andar nos meus passos, você precisa ver onde eu estou andando, o que eu faço. E quando nós seguimos a Jesus, nós nos deparamos com esse texto, que aquele que segue a Jesus não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra de Deus vem nos mostrando essa separação. Existem as trevas e existem a luz. Em João capítulo 3, Jesus vai dizer que aqueles que não vêm para a luz, eles não vêm para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque aqueles que têm boas obras vêm para a luz para que tudo possa ser mostrado. A luz de Jesus, ela vai trazer o conhecimento de Deus para as nossas vidas. A luz de Jesus vai iluminar a nossa mente, o nosso coração. A luz de Jesus vai iluminar os nossos passos. O salmista, no Salmo 119, verso 105, ele diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Quando a gente vai para João capítulo 1, a gente vai encontrar que o verbo, capítulo 14, o verbo se fez Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ali estava a luz do mundo, que vai se tornar homem. Então a gente começa a pegar esses textos, irmãos, e a gente começa a ver que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a palavra, que a palavra vai trazer clareza para os nossos pés, vai iluminar o caminho que nós andamos. Então, em suma, nós podemos dizer que nós precisamos de Jesus para andarmos na luz. De outra forma, não existe luz. Quando Jesus Cristo estava começando o Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, versos 13 e 14, ele vai falar para os seus discípulos, ele vai falar para a igreja: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E eu começo a entender o que Jesus está querendo dizer. Ele está falando que existem as trevas, existem a luz. Se nós andarmos no caminho de Jesus, seguirmos Jesus, nós também seremos luzes desse mundo. Nós vamos poder iluminar o caminho, mostrar o caminho, mostrar a luz àqueles que andam em trevas. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, por favor. João capítulo 1. De 1 a 9, Jesus vai deixar aqui uma clareza extraordinária, falando sobre Ele, a palavra, falando sobre a luz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Realmente é no capítulo 1, minha memória deu uma falhada, foi lá no capítulo 14, mas no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele
estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Logo no início, Jesus Cristo já era a luz dos homens. Em Jesus estava a vida, fora de Jesus não há vida, fora de Jesus há morte. Então Jesus é a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. O que Jesus está falando e João está relatando aqui? Que em Jesus havia luz que resplandecia nas trevas. Quais são essas trevas? A Bíblia vai nos ensinar que lá no Éden o pecado entrou pela primeira vez. E quando o pecado entra, o homem se torna um ser morto espiritualmente e em trevas. É por isso que Paulo vai dizer que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou daquele lugar tenebroso, daquele lugar que nos levava direto para o inferno. Verso 6: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Está falando aqui de João Batista, esse homem que veio para testificar da luz. E quando se pergunta a João: tu és o Cristo, tu és aquele prometido nas Escrituras, João Batista vai dizer: não, não sou eu. Inclusive João vai dizer: olha, eu não tenho poder nem para desatar as suas alparcas, eu sou muito inferior a ele. Está se referindo a Jesus. Ele veio para testificar da luz, ele veio para falar da luz. Tanto é que quando Jesus vai até o Jordão para ser batizado por João, João fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava testificando do Senhor Jesus. João estava lhe mostrando que Jesus era a luz do mundo e também o Cordeiro, para que todos crescem por ele. Verso 8: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ou seja, João já tinha o poder dado por Deus para dar testemunho, para testificar de Jesus. E o versículo 9 vai dizer que ali estava a luz verdadeira. Existe uma luz que é falsa, existe a luz verdadeira. Nos dias que nós estamos vivendo, quantos lugares estão apresentando uma proposta de salvação que não vai trazer a salvação? Quantos lugares estão apresentando uma proposta que vai tirar os homens das trevas, mas eles permanecem nas trevas? Quantos lugares estão trazendo uma proposta de libertação do poder, do pecado, do mal, das trevas, mas que não consegue tirar das trevas? Porque só Jesus pode. O único que consegue tirar o homem das trevas. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Esse é Jesus. Jesus, ele é a luz que Deus trouxe para iluminar ou alumiar as trevas que os homens viviam. O Senhor é a nossa luz. No Salmo 27, Davi vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi, há muito tempo antes de Jesus, ele já olhava lá para frente e ele dizia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele não estava aqui se referindo apenas a Deus, mas ele está falando da salvação dele. Ele está falando: Jesus é a minha luz, Jesus é a minha salvação, Jesus é a minha luz, é a sua luz, Jesus é a minha salvação, é a sua salvação, e em nenhum outro há salvação. Ele é a fortaleza da nossa vida. Em quem nós vamos temer? A quem nós vamos temer? Jó, no capítulo 33, verso 28, quando Jó passou por toda aquela situação de perda dos 10 filhos, perda de todas as suas riquezas, uma enfermidade
do alto da cabeça até a planta dos pés, Jó vai dizer o seguinte: Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Ele está falando do Senhor, veio em meu auxílio, Ele me tirou daquele lugar terrível, eu estava pronto para ir para a cova, mas o Senhor me tirou, Ele me redimiu, e a minha vida verá a luz. Jó está falando como uma pessoa que estava totalmente perdida, uma pessoa que estava no momento já de ser sepultado. Ele diz: o Senhor me tirou da cova, Ele é a minha luz. Você já conhece Jesus perfeitamente? Você já tem estado com o Senhor Jesus e andado com Jesus e desfrutado dessa luz que só Jesus Cristo tem? João capítulo 3 nos ensina o seguinte: versículo 16, versículo 15 do capítulo 3, nós vamos ler até o verso 21. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Percebam que 3 versículos estão falando a mesma coisa. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele cresce não fosse condenado, mas tivesse a vida eterna. Agora preste atenção no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. Mais uma vez, a Bíblia está nos dizendo que a luz veio ao mundo. Que luz é essa que veio ao mundo? O mundo jazia nas trevas, mas Deus, na plenitude dos tempos, Ele envia Jesus, Ele envia a luz. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens maus, os homens que fazem obras maus, eles não querem vir para a luz, eles não querem estar com Jesus. A luz veio. Amados irmãos, há uma música que diz que o melhor de Deus está por vir. Essa música ela é cantada aí no Brasil inteiro, talvez fora também. Ela diz: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. Em muitos lugares, os pregadores falam: o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir, o melhor ainda está por vir. Essa música ela não é bíblica, essa música não é teológica, porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus que veio foi a luz, olha só. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. Deus enviou o seu Filho, e Ele mesmo falou: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu acho isso muito interessante, porque as trevas, elas levam o homem para o inferno, e os homens amam as trevas. É por isso que nos nossos dias nós podemos contemplar de um lado do outro, para onde nós olhamos, nós podemos contemplar os homens caminhando a passo largo para o inferno. Os homens não dando conta de que Deus já trouxe o melhor que Ele tinha. Os homens não estão dando conta que um dia haverão de prestar contas a Deus, e aqueles que negaram a luz, aqueles que não vieram para a luz porque as suas obras são más, estarão se deparando naquele dia diante daquele grande trono branco. Apocalipse vai nos ensinar sobre esse grande trono branco, onde Jesus Cristo estará sentado, agora não mais como o Salvador, não mais como advogado, mas Ele estará ali como juiz, para condenar definitivamente todos aqueles que não vieram para a luz. Essa mensagem também tem sido divulgada nos 4 cantos da terra, mas os homens, desde o início, amaram mais as trevas do que a luz. É mais fácil
fazer as obras erradas do que acertar com o Senhor, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e passar a fazer as boas obras. O verso 20 nos diz o seguinte: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz. O Senhor não tem prazer naquele que faz o mal. O Senhor não tem prazer naqueles que andam nas trevas. Inclusive a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. O Senhor está dando tempo, a paciência de Deus, ela vai chegar a um limite, mas Ele está dando tempo neste tempo para que as pessoas possam se chegar a Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque serão. Você entende quando um quarto está escuro, e você vai lá no interruptor, você acionou, a escuridão é dissipada e a luz reina. A mesma coisa quando o ambiente está claro. Se você for lá no interruptor e você acionar, imediatamente o ambiente vai estar escuro. Então é um ou outro. Não tem meio termo. Muitas pessoas estão pensando nesse meio termo, mas não existe o meio termo. Ou é luz ou é treva. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. De outra forma, aqueles que fazem o mal aborrecem a luz e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E o verso 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade não tem nenhum problema com a luz. Quem pratica a verdade quer estar diante de Jesus, que Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele dá de ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Nós precisamos atentar para isso, tanto eu quanto você. Todos nós precisamos atentar para isso. Pastor, mas eu já ando na luz. Amém. Amém que você já veio para a luz. Amém que você já recebeu essa luz na sua vida. Mas você precisa agora permanecer nessa luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue. Seguir é estar constantemente andando nos passos de Jesus. Não é vir uma vez apenas e depois, eu já fui uma vez, agora eu não preciso mais seguir, caminhar. E a gente precisa caminhar, porque se eu apagar aquele interruptor, eu vou estar nas trevas. Então precisamos seguir ao Senhor Jesus. Aqui nesse texto existe um julgamento. Esse julgamento diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas por conta das suas obras. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 4:6, ele vai dizer assim: olha, Deus falou da seguinte maneira: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandecerá em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, Deus tem nos dado condições de termos o pleno conhecimento da glória dEle. Eu penso que todos nós que estamos aqui, todos nós, sem exceção, todos nós já conhecemos a luz. Todos nós já sabemos que precisamos andar na luz. Todos nós já sabemos que nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas mesmo assim, muitas vezes nós estamos vacilantes. Muitas vezes nós estamos vacilantes. Muitas vezes nós queremos andar na luz, mas daqui a pouco nós andamos também nas trevas e daqui a pouco andamos na luz. A palavra do Senhor nos diz que eu não posso ser inconstante. Eu tenho que ser constante. Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, se não me falha a memória: seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, Senhor. Eu não posso desviar nem para a direita e nem para a esquerda. João 12, 35 e 36, João fala muito
dessa questão da luz. João 12, verso 35 e 36, nos diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco tempo. Jesus está falando com os seus discípulos. A luz ainda está convosco por um pouco tempo. Ele está falando a respeito dele mesmo. A luz está com você por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É assim que muitas pessoas estão hoje, não sabem para onde vão. Muitas pessoas têm dúvida se vai para o céu, se vai para o inferno. Muitas pessoas estão ali, olha, na torcida por ela mesma, para que o Senhor dê um lugarzinho para elas no céu. Mas o texto deixa muito claro, Jesus está dizendo: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Verso 36, enquanto tendes luz, crede na luz. Enquanto você tem a oportunidade, e aqui eu penso que essa oportunidade, para mim e para você, um dia vai cessar, porque essa oportunidade é enquanto nós temos fôlego da vida, enquanto nós estamos respirando, enquanto nós estamos indo e vindo. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Então aqui eu consigo entender que existem os filhos da luz e existem os filhos das trevas. Aqui é praticamente um apelo da palavra de Deus. Nós estamos muito acostumados, né? O pregador faz o apelo, quem deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas a própria Bíblia está fazendo o apelo ao meu e ao seu coração. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Sabe o que isso significa? Que Jesus hoje é a luz do mundo, ele continua sendo a luz do mundo. Aquele que segue, que anda após ele, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas indica nesse texto que é por um tempo. É por um tempo. O Senhor não será a luz do mundo para nós o tempo inteiro. Ele está neste tempo fazendo um apelo para nós seguirmos, porque quando nós fecharmos os nossos olhos, não vai haver mais tempo para a gente. A Bíblia diz que na sepultura não existe memória. Não existe memória. Quando você morrer, quando eu morrer, lá na sepultura o corpo não tem memória. É claro que a alma saberá onde está. Mas ele está falando que hoje é o tempo, hoje é o dia. Atos 26, 18 diz assim, olha, Jesus se manifestou para abrir os nossos olhos e nos converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Jesus se manifestou, não foi simplesmente porque Deus falou assim, eu vou enviar meu filho ao mundo para ele passear no mundo, para ele estar com os homens lá, para ele ver o que os homens estão fazendo, para que os homens vejam o que ele faz. Não é isso. Teve um propósito maior, um propósito muito maior. O propósito de Deus ter enviado Jesus Cristo a este mundo é porque este mundo estava perdido. Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram, estavam separados da glória de Deus, vivendo em trevas. E aí Deus enviou Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos, dos quais eu e você somos os principais. A luz, ela veio ao mundo, a luz subiu, está à direita do trono de Deus, assentado no trono, deixou aqui a igreja. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E a igreja, ela continua hoje propagando essa luz, ensinando sobre essa luz,
pregando sobre essa luz, testificando sobre essa luz, para que ninguém se perca. Porque esse é o desejo de Deus, para que ninguém se perca. Se nós estamos aqui, ouvindo essa palavra hoje, é um sinal que Deus nos ama de uma forma extraordinária. Nós precisamos andar na luz, nós precisamos seguir essa luz. Quando a gente anda à noite, num lugar que não tem iluminação, nós precisamos de uma lanterna, não precisamos? Porque se nós não tivermos uma lanterna para nos guiar, hoje em dia a gente aciona a lanterninha do celular para guiar, para nós não cairmos em um buraco. Assim é o homem sem a luz do mundo, assim é o homem sem Jesus, assim é o homem que não quer se achegar a Jesus. Jesus é o candelabro que ilumina o templo. Jesus é a lâmpada que alumia a escuridão. Jesus está nesse templo, alumiando os lugares para que nós possamos passar, para que nós possamos chegar lá na frente. Jesus é a luz que dissipa todas as trevas. Não existe uma treva sequer que Jesus não tenha poder de dissipar. Ele vai dissipando as trevas, ele vai iluminando como um farol, ilumina o lugar. O navio, quando ele está em alto mar, ele olha para a terra, ele vê o farol, e ele vai ser guiado por aquele farol. Hoje os equipamentos ajudam muito, mas no passado guiava pelo farol. Se você estiver numa canoa no mar, o mar está escuro, se você vê um pontinho de luz, lá você fala, ali tem terra, e você vai remar para lá. Jesus Cristo é a luz que aponta o caminho para os céus. Jesus Cristo é a luz que mostra o caminho para o céu. Eu sou a luz do mundo. Não é o pastor que está falando, não é um intelectual, um teólogo que está falando, o próprio Senhor Jesus, não é nem os seus discípulos, ainda que fossem seus discípulos. A gente já falava, bom, são discípulos de Jesus, andaram com Jesus, mas é o próprio Senhor Jesus que está dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue? E a pergunta é, a quem você está seguindo? Não, eu conheço Jesus. Isso é uma coisa. O mundo está cheio de conhecimento. Os grandes empresários conhecem a palavra de Deus. Os juízes conhecem a palavra de Deus. Intelectuais conhecem a palavra de Deus. Até ateus leem a Bíblia e conhecem a palavra de Deus. Mas conhecer a palavra de Deus, saber aqui que Jesus é a luz do mundo, mas deixa ele ali e continua em trevas, aí é uma decisão nossa. Mas Jesus, ele alumia o nosso entendimento, ele alumia o nosso coração, para que nós possamos não apenas ter o conhecimento que ele é a luz do mundo, mas a segunda parte do versículo, aquele que me segue não andará em trevas. Eu quero seguir a Jesus para que eu não ande em trevas. E naquele dia, quando eu fechar os meus olhos aqui, quando você fechar os seus olhos aqui, você possa abrir em um lugar de luz, você possa abrir nos céus, onde não necessita de lâmpada, porque a glória do Senhor alumia todo o céu, onde não necessita de lamparina, onde não necessita de um celular para você ligar a lanterna, porque a glória do Senhor ilumina todo o céu. E é para lá que você deseja ir? É para lá que eu desejo ir? Se é para lá que nós desejamos ir, nós precisamos, nesse tempo, começar a acertar os nossos passos. Parece-me que às vezes Jesus está andando nessa direção e eu estou andando naquela outra direção. Mas eu consigo olhar, mas eu estou andando em outra direção. Nessa direção que eu estou andando, eu não vou chegar no céu. Eu só chego no céu se eu andar na mesma direção. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O ensinamento é esse. Para onde Jesus foi? Com a cruz dele. Ele foi
o Monte das Oliveiras e ali ele foi crucificado. É isso que Jesus ensina. Aquele que quiser vir após mim, andando meus passos, tome a sua cruz e siga-me para a morte do eu. Siga a luz que você está vendo e não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Esta noite é a noite de reconciliação. Essa noite é a noite em que nós que estamos aqui precisamos falar: olha, realmente eu estou andando um pouco meio atravessado. Eu não estou andando exatamente nos passos de Jesus. Eu preciso acertar o meu passo. Talvez tenhamos irmãos nossos aqui que precisam acertar. Porque tem muitos crentes, irmãos, nos nossos dias, pessoas que já tiveram um encontro com o Senhor, já andaram nos caminhos do Senhor, mas que por alguma razão se desviaram. E é o momento de voltar. Você está indo para o abismo. Você está indo para o precipício, porque você não está seguindo a luz. E aquele que não segue a luz não consegue nem ver o local que está pisando. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Você quer seguir Jesus? Você quer seguir essa luz que alunia os homens? Essa luz que nos leva exatamente para Deus? Esse é o momento. Esse é o momento de seguir ao Senhor Jesus, de andar com Jesus e estar com Ele, não apenas durante o tempo da sua existência aqui. Não sabemos quanto tempo ainda você tem de vida aqui, mas a partir desse momento você pode voltar a andar com Jesus, andar a seguir a luz. E aí, a partir de aqui, a eternidade toda passar com o Senhor Jesus. Porque longe de Jesus é trevas. Longe de Jesus é trevas. Jesus Cristo fala sobre o rico e Lázaro. Esse texto é um texto muito forte, um texto bem emblemático. Esses dois homens, eles viveram no mesmo tempo. Um homem era rico, abastado, tinha de tudo, não lhe faltava nada. E Lázaro era um mendigo. Não tinha nada. Inclusive comia do que sobrava da mesa desse rico. E os dois estavam vivendo ali, lado a lado, no mesmo tempo. E a Bíblia diz que morreu o homem rico. E fizeram um belo de um funeral. E ele foi sepultado. E morreu também Lázaro, o mendigo. Só que o homem rico, quando morre, ele aparece num lugar de tormento. A alma dele está lá no tormento. A alma não perde a consciência, ela sabe que está lá. E morreu também o mendigo. Nem diz que ele foi sepultado. Mas ele aparece no seio de Abraão nos céus. O rico, lá no inferno, olhou para o céu e viu o mendigo no seio de Abraão. E ele fala assim: pai Abraão, peça a Lázaro, para que molhe a ponta do dedo dele para refrescar a minha língua. Já imaginou isso, irmãos? Quem contou foi Jesus. Jesus está falando: existem dois lugares, céu e inferno, totalmente opostos. Inferno, tormento eterno. A alma estava queimando, ele sabia. Ele queria apenas que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e colocasse na sua língua para ver se refrescava um pouquinho. E aquela voz diz: olha, existe um grande abismo, é uma grande distância. Os que estão aí não podem vir para cá, os que estão aqui não podem ir para aí. Aí o rico fala assim: então envia um de nós lá, porque eu tenho 5 irmãos, para avisar eles, para que eles não venham para cá, para o lugar que eu estou. Ali ele pensou nos seus irmãos, e ele amava tanto seus irmãos, que não queria que seus irmãos fossem também para o inferno. Você já imaginou isso? Ele está no inferno, mas ele não quer que seus irmãos vão para o inferno, de tão tenebroso que é. E aquela voz vem novamente. Lá já estão os profetas falando do céu e falando do inferno.
Quando nós fechamos os olhos aqui, amados irmãos, não dá para fazer mais nada. Às vezes a gente vai em um funeral, e ali no funeral, olha, vamos orar para que Deus coloque num bom lugar. Não tem mais oportunidade, não tem mais. A oportunidade é essa: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. A oportunidade Jesus está dando dia a dia. E se eu e você ainda estamos aqui nesta vida, é porque Deus está dando oportunidades, ou para nós aceitarmos a luz, ou para nós nos reconciliarmos com a luz. É voltarmos o mais rápido possível para a luz, para Jesus. O Senhor está dando oportunidades para aqueles que estão desviados, aqueles que ainda não estão seguindo ao Senhor Jesus como a Bíblia orienta, porque eu não posso seguir ao Senhor do jeito que eu quiser. Muitas pessoas falam: eu adoro a Deus do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho certo. O Senhor não aceita a adoração do meu jeito, Ele aceita a adoração do jeito dEle. Existe um modo correto. De outra forma, Saul não teria perdido o trono. Quando Samuel demorou chegar, Saul falou assim: Samuel está demorando, eu vou aqui oferecer o holocausto, o sacrifício. E ofereceu o sacrifício. Ele teve boas intenções, mas quando Samuel chegou, ele falou: o que você fez? Que loucura é essa, Saul? Não, você estava demorando, então eu fiz o sacrifício. Não é assim que Deus aceita. Você não podia oferecer o sacrifício. Mas estava fazendo para Deus. Deus só aceita da forma certa. Deus só aceita da forma certa. Deus não aceita de qualquer maneira. Não é o que eu penso do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. E do jeito que Ele quer, tem que ser de acordo com a sua palavra. Eu sou a luz do mundo, é Deus falando. Aquele que me segue não andará em trevas, mas aquele que não me segue andará em trevas e não terá a luz da vida. Talvez nesta noite alguém deseja se reconciliar com o Senhor, reconciliar com a igreja do Senhor. Fala: olha, eu quero andar de acordo com o que preceitua a palavra de Deus, para que eu possa também ir para o céu. Você que já aceitou Jesus Cristo como Salvador, mas que está desviado, está afastado, volte para o Senhor, volte para a luz. Não perca mais tempo. Você não sabe o dia de amanhã. Jesus já fez o apelo que Ele tinha que fazer na sua própria palavra. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele estava falando: olha, eu estou morrendo por você. Essa cruz aqui foi feita especificamente para mim. Jesus está falando. Algumas pessoas acham que aquela cruz foi feita para nós. Não foi feita para nós. Aquela cruz foi feita para Jesus. Era a cruz que Ele estaria morrendo pelos nossos pecados. E Ele continua hoje apelando durante esses 2000 anos: venha para a luz. Venha para a luz. Porque só não vem para a luz aqueles que estão em trevas. Esses não vêm para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas você pode estar até em trevas. Mas quando acessar o interruptor, as trevas dissiparam e a luz brilhou. A luz da vida brilha no nosso coração. Alguém nesta noite quer se reconciliar com o Senhor, com a igreja? Levante a sua mão. Fala: olha, eu quero me reconciliar, eu quero voltar para a luz, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar a ter comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Porque ser crente sem ter comunhão com o corpo de Cristo, muitos estão pensando que podem ser crentes em casa, assistindo na televisão mensagens, não funciona.
Há poucos dias, uma pessoa falou: olha, eu sou crente, mas não vou à igreja porque eu assisto pela televisão. E para mim está tudo bem. Aí a outra pessoa fez a seguinte pergunta: por que as pessoas vão ao estádio de futebol assistir o seu time jogar? E essa pessoa que falou que era crente, que ficava em casa assistindo pela televisão, falou assim: ah, mas porque lá no estádio a emoção é muito maior, a emoção é muito boa, porque a gente está ali vendo o nosso time jogar. E aí essa outra pessoa falou: a igreja de Cristo é a mesma coisa. Quando nós estamos na igreja de Cristo, a emoção está lado a lado com o nosso irmão, com a nossa irmã, orando junto, cantando junto, adorando junto, ouvindo junto, celebrando junto. Isso é muito melhor do que estar em casa. E essa pessoa que achava que estava tudo bem estando em casa perguntou: então não funciona? Outra pessoa falou: não, não funciona. Você imagina se você tirar um braço seu e deixar em casa, e o seu corpo ir ao supermercado para fazer compra, o que vai acontecer? Quando você voltar, como é que vai estar o seu braço em casa? E as pessoas falaram: realmente meu braço vai estar necrosado, já está apodrecendo. E essa pessoa falou: é isso que acontece quando nós nos afastamos da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele é a própria cabeça. Muitos de nós, como membros, estamos afastados do corpo. É por pouco tempo, para que esfriemos totalmente e já não sintamos mais o calor da luz, porque a luz, ela reflete, ela exala um calor que aquece a nossa vida. Jesus aquece o nosso coração. Alguém quer se reconciliar com o Senhor Jesus? Alguém quer voltar à comunhão com a igreja de Cristo, voltar à comunhão com Jesus e falar: olha, eu quero acertar a minha vida diante de Deus, porque o tempo está próximo. Alguém? O último apelo que você vai ouvir com Marcelo: louvado seja o nome do Senhor. Mas alguém nesta noite quer se reconciliar com Jesus, reconciliar com a igreja de Cristo? Quer levantar sua mão e falar assim: olha, eu quero me reconciliar com Jesus, quero me reconciliar com a igreja, eu quero andar na luz, eu quero seguir essa luz até aquele dia, para que eu esteja por toda a eternidade com o Senhor.